Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu, o rei respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha, ou não está à venda. E disse Jezabel, sua mulher, isso aqui é a conversa de Jezabel com Acabe, tá? É assim que você age como o rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponha Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem façam que digam que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Isso não aconteceu, né, gente? Isso aqui era uma mentira. Levem-no para fora e apedrejam-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas e que lhe tinha escrito. Decretaram jejum, fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: esse homem amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha de Nabote, que Nabote de Jezreel recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Elias. Preste atenção agora, gente, que o negócio vai ficar quente. Versículo 18. Agora é Deus, tá? Agora é Deus. Houve uma trama, certo? Mas agora Deus vai entrar em ação. Versículo 18. O Senhor disse para o profeta Elias: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe: assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescentou: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei. E ele respondeu: porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus, palavra de Deus,
dirigida para Acabe, tá? Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei a sua família, todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, os cães comerão. As aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca, abre aspas, nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como fazia os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Fecha aspas. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, me inspire, me alimente, me renova através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. O que você entendeu desse texto da palavra? Primeiro, a gente está diante de uma história triste. Essa palavra que eu estou trazendo hoje, pessoal, e eu quero falar muito sobre isso. Foi triste o que aconteceu com esse homem, o Nabote. A história dele foi triste, mas ele não se vendeu, não se corrompeu, não se prostrou diante de uma imposição de um homem que era endemoniado, no caso do rei Acabe. Morreu, foi assassinado, mas foi salvo, amém? E qual é o tema que eu quero trazer para você hoje através dessa palavra? Não negocie a sua salvação. Vamos lá, não negocie a sua salvação. Não negocie. O que eu quero falar para você através dessa palavra é que o diabo, ele também vai querer negociar, comprar, tomar tudo aquilo que Deus te deu. O inimigo vai tentar negociar com você, tomar de você. Estava lá o servo do Senhor trabalhando na sua vinha. Ele tinha uma vinha, Nabote tinha um terreno, ele plantava, tudo que ele fazia ia bem, tudo muito verde, tudo muito bonito. E o rei, passando por lá, disse: ô Nabote, você me vende essa vinha? E o Nabote respeitosamente disse: ô rei, isso aqui foi Deus que me deu, não está à venda. O rei então diz: mas eu posso negociar com você e te dar um outro terreno, uma outra vinha em outro lugar, você escolhe. E o Nabote diz a mesma coisa: não está à venda, porque isso aí foi Deus que me deu. O que eu aprendo com isso, pessoal? Nabote está valorizando o que Deus lhe deu. Vai uma pergunta: você tem valorizado o que Deus te deu? Responda para você. Você tem valorizado
O que Deus deu para você, sua família, seu casamento, seus filhos, você tem valorizado isso? Ou você tem negociado com o diabo? O diabo tem negociado com você e você cai nela. Deus te deu saúde, Deus te deu um dom, Deus te deu uma esperteza, Deus te deu sabedoria, Deus te deu a bênção. E a pergunta é: você tem cuidado bem disso? Você tem zelado bem disso? Ou você simplesmente, na hora do aperreio, ou na hora da pressão, você simplesmente esquece que foi Deus que te deu e você simplesmente negocia o que Deus te deu? Deus deu foi para você viver e desfrutar. Não foi para você fazer negócios, se desfazer. Olha, pessoal, vou falar uma coisa para você. Eu conheço muita gente da minha infância que éramos da igreja, estudávamos juntos, fazíamos muitas coisas juntos, porque as minhas companhias sempre foi da igreja. Desde moleque, as minhas companhias sempre foi da igreja. Hoje, infelizmente, eu olho e me dá uma tristeza muito grande, porque muitos venderam ou negociaram aquilo que Deus lhes deu. E o resultado disso é uma vida muito triste para eles. Poucos estão firmes, se conta nos dedos. Se conta nos dedos quem está na fé, quem o diabo não derrubou. Mas na grande maioria, isso não é diferente de você. Acredito que você também conhece alguém que também vinha com você para a igreja, que vocês louvavam juntos, caminhavam juntos, e quem sabe hoje, essa pessoa que caminhava com você não está mais, se perdeu, negociou com o diabo. É triste ou não é, pessoal? A estratégia do diabo, gente, é sempre fazer você pensar que o que Deus te deu não tem valor. E aí, por isso, se ele conseguir entrar na sua mente de que o que Deus te deu não tem valor, então você, como a Bíblia diz que o Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Você sabe dessa história, sim ou não? O Esaú era o primogênito, tinha o direito da bênção da primogenitura. Mas o Esaú, sem a presença de Deus, agiu loucamente. Ele disse: que me adianta ser o primogênito se eu estou com fome? E o Jacó disse: não, mas você pode vender para mim e eu te dou um prato de lentilhas. E ele disse: então eu não faço questão, eu dou logo para você, me dá logo essa comida para cá. Ele desprezou a bênção do Senhor, simplesmente desprezou. Isso aí não é nada, me dá logo o meu prato. É muito triste isso, pessoal. Está lá o Nabote, firme e forte, trabalhando. O rei chega em casa triste. Sua esposa pergunta: o que está vendo? E ele diz: é que eu tentei comprar a vinha de Nabote e ele simplesmente não quis vender para mim. Quis negociar com ele, ele simplesmente me ignorou. Ele não quis conversa. Aí entra na parte maligna, né, pessoal, da história, que essa Jezabel não era judia. Jezabel era uma mulher altamente incrédula, perturbada. Acabe casou-se com ela, trouxe para Israel. Ela trouxe os costumes da terra dela para Israel, oprimia o povo, fazia o povo adorar os ídolos dela forçadamente. Quem não adorasse os ídolos impostos por ela, morria. Jezabel era uma mulher tão perversa
que ela mandava matar pessoas simplesmente por não gostar. Quando ela ouviu essa história, ela disse: fique tranquilo, porque eu vou resolver isso com você. Então, ela desenha uma trama. Ela constrói uma narrativa mentirosa para que o homem de Deus fosse acusado, exposto diante de todas as pessoas em praça pública e que fosse apedrejado. E o pior é que a mentira era essa: esse homem disse palavras de blasfêmias contra Deus. Qual Deus? Qual Deus? Seria o Deus de Israel? Porque ela não temia o Deus de Israel. Ela estava se referindo ao Deus de Israel, mas ela não era temente ao Deus de Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse homem falou palavra de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Duas mentiras. Nabote era fiel a Deus. Nabote também não desrespeitou ao rei. Simplesmente respondeu uma pergunta. Disse: não, rei, não está vendo. Isso aqui foi Deus que me deu. Eu vou cuidar até eu morrer. E quando eu morrer, os meus filhos vão seguir. Mas a mentira dita foi é quase repugnante, tá, pessoal? Blasfemou contra Deus. Não blasfemou contra Deus. Não blasfemou. Mas ela é quem está fazendo esse papel, blasfemando contra. Só que o seu dia chegou. Jezabel diz: Acabe, se alimente, se alegre, vá tomar posse da vinha, porque o Nabote está morto. A vinha é sua. Mas Deus bradou. Aqui no verso 18 diz que Deus bradou. Arrepia, pessoal, quando eu falo isso. Deus bradou. E na hora disse para o profeta Elias: você tem que agora mesmo se encontrar com Acabe. Deus não falava com o rei, porque ele não era temente a Deus. Mas Deus manda um profeta dizer para ele: diga para ele que aonde o sangue de Nabote caiu, o dele também cairá, e os cães lamberão o sangue dele, tanto dele quanto a sua mulher. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês? Com Deus não se brinca. Não se brinca. Eu estou falando para você que é conhecedor da palavra. Aumente e melhore o seu temor para com as coisas de Deus, porque o ímpio não tem. O ímpio não tem temor. Fala um monte de besteira no tempo da ignorância, né? Mas a você foi revelada a verdade. Então melhore o seu temor para com Deus. Deus é santo, ninguém toca na glória dele. Você está me entendendo, pessoal? Então o inimigo sempre vai querer envolver você em uma proposta para que você venha abrir mão daquilo que Deus deu para você. E aí ele vai usar coisas. Um emprego que vai tirar você da igreja, um lugar para você trabalhar que tire você da presença do Senhor. De um lado o inimigo vai dizer: você vai ganhar muito dinheiro. Tá, que adianta você ir trabalhar num lugar que você vai ganhar dinheiro, mas tira você da igreja, tira você da presença do Senhor. Isso é loucura, gente. Faz isso não. Eu estou dizendo que um homem poderia dizer para Nabote o valor que ele gostaria de ter, porque o rei disse para ele: quanto é? Diga quanto é o preço, diga que eu pago. E ele disse: não, está à venda não. Mas você pode dizer o quanto você quer ganhar, eu pago. E ele disse: não, está à venda não. E o que eu estou vendo hoje são pessoas abandonando a igreja por causa de um namorado,
Posso falar mesmo, gente? Gente abandonando a fé por causa de um relacionamento. Muito cuidado com isso. Relacionamentos é coisa séria. Você que de repente teve aí uma desventura, está fragilizada, aí apareceu quem, gente? O príncipe, é? Você está fragilizada, tua alma está amargurada, aí apareceu o enviado do Satanás, louro, olhos azuis, fortão, carro bonito. Aí você fragilizada, foi Deus que mandou. Será mesmo que foi Deus que mandou? Você está fragilizada, você está ferida. E aí você vai e se agarra com aquele príncipe e diz que foi Deus que mandou. Será mesmo que foi Deus que mandou? Aí ele tira você da igreja, leva você para o carnaval. Olha o problema que você arrumou. Você está dizendo que foi Deus que mandou. Foi Deus? Não. Toma cuidado com isso. Mesma coisa o homem. Talvez fragilizado, coração dolorido, por causa de relacionamentos ruins passados. Aí o inimigo vai e envia uma Jezabel, uma rabo de saia, bonita, jeitosa. Aí você, foi Deus que mandou. Foi mesmo? Foi Deus que mandou? Que tira você da igreja? Que vai para a cama já no primeiro encontro? Sem nenhum compromisso com Deus? Cuidado. Valorize o que Deus te deu. Não cai nessa não, gente. Seja um emprego, seja um relacionamento, vai tirar você da igreja, impede de você de evangelizar, impede de você de se congregar, de vir à igreja. Não caia nessa. Cuidado com isso. Então o diabo, para tirar você da presença de Deus, ele sempre vai dizer para você: quanto custa? Quanto é? E você vai se posicionar e vai dizer: não, Satanás, não estou à venda. Diga: não estou à venda. Não estou à venda. Tantas pessoas trocando Deus por dinheiro, trocando Deus por sexo, por drogas, trocando Deus por uma vaidade ou um momento de prazer. Mas o Nabote está firme, passando lição para mim e para você e para sua família. O bispo, mas a história dele foi triste, porque ele foi assassinado. Jesus também foi. Não foi não? Jesus não foi assassinado não? O nosso mestre foi o quê? O nosso mestre Jesus foi assassinado. Deram nele até ele morrer. E ele foi posto pelo Pai como Rei dos Reis. Mataram ele. Ele ressuscitou no terceiro dia. A diferença de Nabote para Jesus é que Jesus foi o enviado do Pai. E a diferença de Nabote, foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. E onde que ele está agora? Está na glória com o Pai. E onde é que está Acabe agora? No inferno. E onde é que está Jezabel agora? No inferno. Porque a Bíblia diz que o Senhor mandou um profeta: diga lá para os dois serão mortos. Como foi a morte de Acabe? Para terminar a mensagem, Acabe foi para uma guerra, se disfarçou de soldado, tirou as vestes de rei e botou uma veste de soldado, na companhia do rei Josafá, que era o rei de Judá. O Josafá vestido de rei, porque ele disse: olha, você vai vestido de rei. E ele foi vestido de soldado, não é? Para que não virasse um alvo fácil. Mas a Bíblia diz que lá do outro lado, no campo inimigo, um soldado
esteou o arco, soltou uma lança sem mirar em nada. A lança foi, a flecha, né? A flecha foi e acertou numa brecha da roupa do rei Acabe. E ele cai no chão e sangra até morrer. Quem guiou aquela flecha? E ele estava disfarçado. A flecha não teve mira humana. Foi Deus. Ele morreu, sangrou até morrer. E os cães foram lá e lamberam o sangue dele. E como foi a morte de Jezabel? Jezabel, mulher cheia de vaidade, estava lá no palácio e ela se desequilibra e ela despenca do alto do palácio e se esborracha no chão. Ela tem traumatismo craniano, ela sangra também até morrer. E os cachorros foram lá e lamberam o sangue dela também. Você está me entendendo, pessoal? Que ninguém foge dos olhos de... Ninguém escapa dos olhos de Deus. Ninguém. Esse casal foram um casal muito maligno mesmo. Mas Deus cobrou deles. E o pior, tantas outras pessoas também tiveram mortes iguais, mas esses dois perderam a salvação. Nabote foi assassinado, foi até uma morte triste, mas foi salvo. Amém, pessoal? Então eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês exatamente isso. Nabote morreu, mas não vendeu a sua alma para o inimigo. E finalizar dizendo que um homem chamado Jesus simplesmente se entregou por mim e por você, assumindo a nossa culpa, tirando a sua culpa, a minha culpa, e trazendo para ele, e disse: deixa comigo que essa dívida eu pago. Estou falando de Jesus. E disse: eu salvo você desse castigo e dessa morte. E aí, pessoal, e nós hoje? Estamos hoje aqui de pé, com saúde, na casa de Deus. Glória a Deus, pessoal. Ele tem cuidado, além de ter perdoado os nossos pecados, dado a nós a graça, Ele nos prospera, Ele nos dá saúde, Ele nos livra do inimigo. E a pergunta que eu quero deixar: o que nós estamos fazendo em gratidão a isso que Ele fez? Pensa nisso. O que você tem feito em retribuição a Cristo pelo que Ele fez por você? O que você tem feito? Talvez você diga assim: ô bispo, mas eu não sou uma pessoa mal, não. Eu não desejo mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu não tramo para ninguém. Certo? O jovem rico disse para Jesus: que farei para ter a vida? E Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? Ele diz: eu conheço. E o Senhor disse: então tá bom, então você não está muito longe não. Mas está faltando uma. Jesus falou para ele, para o jovem rico: só está faltando uma coisa. Diga, Senhor, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta. Ele foi, mas não voltou, porque o seu coração estava apegado aos bens materiais. Jesus havia dito: você não está longe, porque ele falou assim: eu tenho observado isso desde a minha infância. Ele não era ignorante não, o jovem rico. Ele sabia das coisas, mas só faltava uma coisa, ou havia uma coisa que o impedia de ser salvo. E aí, traduzindo tudo isso que eu estou falando para você, você pode ser uma pessoa que nunca matou, nunca roubou, nunca fez mal a ninguém. Aí eu vou repetir o que Jesus disse: você não está muito longe não.
Você não está longe não. Mas talvez está faltando uma, ou duas, ou três, eu não sei. Talvez está faltando você honrar mais. Talvez está faltando você valorizar mais, achei a palavra, valorizar mais aquilo que Cristo fez por você. Talvez seja isso. Talvez você diga, mas ô bispo, eu tenho feito isso desde a minha infância. Faça mais, talvez Deus quer de você mais entrega. Mais entrega, mais entrega, mais entrega. Quando eu falo mais entrega, não estou falando simplesmente a questão da oração, porque a oração é algo matutino, temos que fazer todos os dias. Mas mais entrega que eu digo é mais tempo para Deus, mais consagração, mais evangelismo, mais compromisso. Você me entende o que eu estou falando, pessoal? É isso. Faz isso. Valorize o que Deus te deu, seja sua família, seja seu casamento, seja seus filhos, seja seu trabalho. Talvez diga assim, esse trabalho é uma droga. Ei, não diga que é droga aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu e há momentos ruins, cantamos aqui ainda há pouco que o nosso Deus é fiel e cuida de nós em todo o tempo. Então atribua a Deus sempre a honra e a glória. Trago para vocês o exemplo de Nabote, que foi fiel até a morte, dizendo para um rei que não tinha piedade de ninguém. Muitas pessoas tremiam de medo de Nabote, de Acabe e Jezabel. Tremia de medo, mas Nabote não teve medo. Colocou Deus na frente e disse, não, eu não vou me curvar diante de imposições do homem, porque foi Deus que me deu. Então não jogue fora aquilo que Deus deu para você. Valorize aquilo que Deus deu para você. Sua salvação não está à venda, não está à negociação. Quem crê nessa palavra? Fica de pé, glorifica a Deus bem forte. Nós vamos cear. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.